Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom estarmos novamente juntos no seu televisor. Eu gostaria de agradecer a audiência crescente do programa Louvor e Mensagem ao longo desses anos que nós estamos aqui na Band, sempre às 8h30 da manhã do sábado. Eu queria convidar você a telefonar para alguém, para um amigo, para um parente, porque você vai ouvir uma entrevista interessante, que abençoa a gente. E logo em seguida, eu quero falar para você. Não é para qualquer um. A minha mensagem hoje é para você que acha que é discípulo de Jesus. Você que acha que tem uma experiência com Deus. Você que já teve um encontro com Jesus na sua vida. E a gente vai se perguntar qual a finalidade dessa bênção nas nossas vidas. Então presta atenção, porque está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje eu tenho a alegria de receber o Gilvando Novaes. Ele é representante comercial de material de construção, mas ele também teve a sua vida transformada por Jesus. Um testemunho de libertação lindo que você vai ficar conhecendo agora. Tudo bem, Gilvando? Tudo bem, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Gilvando, vamos lá para a turma conhecer um pouco quem era o Gilvando, porque a transformação que Deus fez na tua vida foi algo assim tão impactante que nós precisamos compartilhar isso com os nossos telespectadores. Como é que era o Gilvando antes de encontrar Jesus? Eu tinha uma vida totalmente voltada para a bebedice, né? Eu me embriagava todos os finais de semana e era uma mistura de álcool, tabaco, que eu era viciado também em cigarro, e foram 13 anos numa rotina constante na minha vida. Desde a adolescência você partiu para isso. Foi um pouco assim de uma repetição do modelo, né? Que o seu pai já era também alcoólatra e você, apesar de ter visto que a sua mãe sofreu, que você me falou, você acabou entrando por esse caminho. Isso. Então, se refletiu. A minha mãe nós já havíamos sofrido isso durante a minha infância, e isso se refletiu na minha juventude, adolescência e juventude. E isso fez com que ela sofresse bastante. E você disse, inclusive, que você já estava ficando violento como seu pai era, né? Já estava tendo o mesmo perfil, sendo violento, agressivo, inclusive verbalmente, agredia ela verbalmente. Eu cheguei a agredir a minha irmã mais nova fisicamente. Então a gente estava realmente num processo, foi muito doloroso. E depois você, quando você ficava assim, um pouco mais sóbrio, você não te dava uma tristeza, um arrependimento, não? Dava sim, Claudete, porque parecia que eu tinha duas personalidades. A personalidade antes de gerir o álcool e a personalidade pós gerir o álcool. Então era uma situação que estava fugindo do meu controle. Agora, é interessante que você comentou que você achava que conseguia controlar. Não, estou bebendo socialmente, eu acho que o álcool não me domina, eu tenho controle. Muita gente envolvida em alcoolismo tem essa ilusão, né? Isso é uma falsa ilusão. Na verdade, eu estava me embriagando com a falsa ilusão de beber socialmente, e eu estava bebendo compulsivamente, a tal ponto de beber até me embriagar. E até entrar em coma, né? Como você chegou a mencionar. Isso, chegou a um ponto de eu ter coma alcoólico, beber compulsivamente e esquecer das coisas que aconteciam no dia anterior. Então, realmente, eu estava me tornando um alcoólatra. Você estava com que idade nesse momento aí? Em torno de 22 e 23 anos. Imagino que isso prejudicando a tua vida profissional, tua vida de estudante.
essa situação me trouxe muita abstinência, eu faltava ao emprego, né, prejudicava os meus estudos. Eu fiz uma faculdade de administração que foi muito difícil por causa do alcoolismo, por causa da bebedice. Eu entrava na sala de aula já com efeito de álcool. Então foi um período muito doloroso. Difícil, imagino. Agora, como foi que aconteceu esse momento assim especial, o teu encontro com Cristo, que hoje fez do Gilvando um pai de família, casado, com 2 crianças lindas, um profissional equilibrado? Como é que aconteceu esse momento maravilhoso do teu encontro com Jesus? Ele se deu num momento em que eu tenho uma tia que ela frequenta a Igreja Missionária Evangélica Maranata de Duque de Caxias, e por várias vezes ela me fez esse convite. E um desses convites eu resolvi ir, e quem estava pregando era o pastor Davi Silveira. Claudete, eu não me lembro da mensagem, mas a maneira particular, peculiar do pastor Davi pregar foi espontânea, simples. Foi o que me cativou, o que me tocou. Então eu decidi voltar várias vezes. Eu voltei várias vezes à igreja, e aquilo foi me alimentando, me dando o desejo de voltar cada vez mais para ouvir a palavra do Senhor. Interessante que as pessoas, às vezes a gente convida as pessoas para fazerem uma visita à igreja, eles imaginam assim que é um ambiente muito formal, todo mundo muito sério, que o pastor é aquela pessoa assim, carrancudo, apontando o dedo, não faz isso, não faz aquilo. Quando as reuniões, os momentos em que a gente prega a palavra, canta louvores, é alguma coisa assim tão gostosa, é um ambiente assim tão especial, que você se surpreendeu com essa, vamos dizer, não digo informalidade, mas com esse ambiente assim muito acolhedor. Muito, eu me surpreendi bastante, justamente pela espontaneidade dele, porque ele tem uma forma de pregar particular, e Deus toca de várias maneiras, e ele me tocou a partir do momento que eu vi ele pregando, realmente me tocou bastante. E você que achava que não tinha espaço para você na igreja, você achava que a igreja não é para mim, que bebo, que gosto de noitadas, que gosto de uma boa farra, você imaginava isso, né? Isso, eu tinha uma falsa ilusão que eu precisava me consertar primeiro para eu ir a Cristo. E isso é uma falsa ilusão, porque eu precisava, na verdade a mudança ela tem que vir de dentro para fora. Verdade. Então foi quando a palavra do Senhor veio ao meu coração, né, que está em Salmos. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, a partir desse momento... Primeiro entrega, confia e fica tranquilo que Deus transforma. Deus transforma, o Espírito Santo é que muda o homem. É verdade. E aí logo veio aquela vontade de estudar a Bíblia. Isso é característico de quem encontra com Jesus. Quando nós encontramos uma pessoa que nós começamos a ter afeição e a amar, logo nós queremos conhecer mais sobre ela, né? Foi o que aconteceu com você, de querer saber mais sobre Jesus, o que ele disse, como Jesus viveu. Isso despertou em você um interesse pelo estudo bíblico, que acontece nas nossas igrejas todo domingo às 9 horas da manhã. Esse desejo foi crescendo gradativamente a partir do momento que eu fui frequentando a igreja. Foi quando eu decidi estudar mais a Bíblia, aprender um pouco mais de Cristo. Foi quando eu entrei na classe dos novos convertidos. E aí foi crescendo cada vez mais, gradativamente, o desejo de conhecer Jesus Cristo. E aí, como é que foi essa libertação total do álcool? Você teve que se internar numa clínica, teve que tomar medicamentos, como é que foi esse processo? Eu tive um conflito, né? Esse conflito nasceu porque eu pensava que eu que tinha que mudar. Mas na verdade a palavra de Deus veio crescendo dentro de mim. E isso, quem me mudou realmente foi o Espírito Santo.
nós, como ser humano, nós não temos capacidade de nós nos mudarmos. Ainda mais quando entra assim na área do vício, da dependência química, né? Isso. Não temos, sozinho não temos condição. E foi o primeiro passo eu precisei dar, Claudete. Eu precisei tomar uma atitude para que Deus entrasse na minha vida e mudasse esse quadro, que causou muito sofrimento, tanto para minha família quanto para minha parentela. Interessante que você me falou que esse modelo de alcoolismo é uma coisa assim meio que de repetição na sua família, né? Você tem tios, primos envolvidos com isso. A gente diria quase que seria como se fosse uma maldição aí na família, né? Mas na realidade é uma repetição de modelo, às vezes até alguma coisa mesmo hereditária. E que hoje em dia você tem procurado por esses familiares para dar o teu testemunho. Eu tenho orado, né? Eu tenho tios que eram alcoólatras, também sofridos, e a partir do momento da minha conversão eu comecei a orar, Claudete, e nós estamos tendo experiência de conversões, né? Eu sou do interior da Bahia e alguns primos estão se convertendo, também já estavam envolvidos com álcool. E sendo libertos, gente. Estão sendo libertos. Que coisa bonita, né? Que coisa linda. E hoje, né, Gilvando, você está envolvido, você é um diácono na nossa igreja, você é professor da classe de batizandos, né? A mesma classe que você há 9 anos atrás frequentou, você agora é um professor e também está à frente de reuniões em grupos familiares, não é isso? E com a vida totalmente transformada. Gilvando, o que significa a igreja para você? Porque é importante que as pessoas saibam que é muito bom ter um encontro com Jesus, mas essa convivência, o estar na igreja, o ter comunhão com os irmãos, isso traz um crescimento, isso traz assim uma estabilidade na caminhada com Cristo. O que a Maranata tem significado para você nesse sentido? A Maranata tem um significado muito grande, Claudete. Foi aqui que eu me converti, foi aqui que eu conheci a Cristo, aqui eu me casei, eu apresentei os meus 2 filhos e hoje estamos desenvolvendo um trabalho maravilhoso na Igreja Missionária Evangélica Maranata de Nova Iguaçu. Então é realmente muito importante na minha vida. E eu sinto falta quando eu não vou, né? A gente sempre fala em Nova Iguaçu, ali tem irmãos abençoados que estão de braços abertos, né? E eles me receberam muito calorosamente. Que bom. É muito bom. Nós não vamos à igreja assim para cumprir um ritual. Nós vamos assim alegres, felizes, porque é um ambiente muito especial. Muito especial. Gilvando, muito obrigado por esse testemunho tão lindo de libertação, que eu tenho certeza que vai abençoar outras pessoas, vai ser um estímulo para quem precisa também de libertação e que Deus continue abençoando o teu ministério lá na igreja. Amém. E você, amigo telespectador, você está vendo um telefone. Ligue para nós. Temos um grupo aqui de pessoas que separam o sábado pela manhã para aguardar a sua ligação, para orar, te dar alguma informação, algum endereço, uma palavra de estímulo. Pode ligar, insista um pouquinho se estiver ocupado, são muitas ligações. E veja um dos nossos endereços, faça uma visita. Você vai ficar impressionado com o carinho com que você será recebido. Continue ligado, o programa ainda não terminou. Você vai escutar uma mensagem abençoadora sobre Jesus que liberta hoje. Fique ligado. Meus amigos, eu queria destacar neste programa a finalidade pela qual Deus nos abençoa, nos chama, nos dá um chamado. Muita gente fala assim, eu sinto que eu tenho um chamado de Deus. Deus me chamou, mas a pergunta que a gente faz numa hora dessas é, chamou para quê? Porque só existe um tipo de, uma só finalidade quando Deus nos chama. Eu queria destacar então o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Talvez você diga, não, mas com o apóstolo Paulo é diferente, o chamado dele é diferente. Não. O que Deus fez na vida do apóstolo Paulo faz em qualquer
homem, qualquer mulher que se entregue, que se permita usar, que seja disponível, acessível, sincero, transparente, fiel, e Deus vai fazer na sua vida o que Deus fez na vida do apóstolo Paulo. Eu quero destacar o que está escrito na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, do versículo 15 em diante. Paulo está indo para Damasco para prender os discípulos do caminho. Os cristãos naquela época eram chamados de povo do caminho. E então uma grande luz apareceu, Paulo ficou cego, caiu da sua montaria. Então Jesus, aí ele pergunta, porque Jesus pergunta para ele assim: Paulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E então Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus diz para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, olha o que Jesus fala para Paulo, porque ele apareceu para Paulo com um motivo. E ele vai abençoar a sua vida e vai chamar você com o mesmo motivo. Olha só, o que vale para Paulo, vale para mim, vale para você. Levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque Paulo estava caído no chão, cego, etc. Jesus o levanta, pede para ele se levantar, porque para isso te apareci, por este motivo, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas para as quais ainda vou te aparecer Então, em primeiro lugar, Jesus se manifesta a Paulo para constituir Paulo ministro e testemunha. Ministro, porque a gente ministra a palavra, ministra o desejo de Deus de transformar as nossas vidas. Quando um pastor, quando alguém prega o Evangelho, ele está ministrando o desejo de Deus para as nossas vidas. E Deus constitui a gente ministro para fazer isso com os outros. Você não pode ficar de boca fechada. Se você tem uma experiência com Deus, você precisa abençoar outros. Você precisa espalhar essa mensagem. Você precisa contaminar, no bom sentido, influenciar outras pessoas para terem uma experiência com Jesus. Porque isso é uma coisa que nos enche o coração. E a boca fala do que está cheio o coração. Eu te constituí ministro e testemunha. Você precisa dar testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, na minha vida, na vida de tantas pessoas. Por isso, nós precisamos, de alguma forma, nos envolver na obra de Deus. Mas Jesus continuou falando, olha só. Então, te constituiu ministro e testemunha das coisas que você já viu e daquelas que você ainda vai tomar conhecimento, porque eu ainda vou te aparecer no futuro. E vou te livrar. Eu te livrarei, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Olha só, quando Deus envia um homem cheio do Espírito Santo, envia para um grupo, para um povo, para as pessoas. E algumas nos rejeitam, algumas nos subestimam, algumas olham para nós com discriminação, algumas pessoas nos ironizam. Isso tem sido assim nos dias de hoje. A mídia é um determinante de ridicularizar os evangélicos. Neste país, os evangélicos não são respeitados. A fé dos evangélicos não é respeitada, como a fé dos outros cultos religiosos, que o jornal fala fiéis, manifestação de fé, de tanta... Mas conosco é sempre uma pontinha de escárnio, uma pontinha de desprezo, uma pontinha de que não acreditam na nossa sinceridade, naquilo que nós estamos lutando de todo o coração. Então, livrando-te do povo para os quais eu te envio. Para quê? Por que nós somos enviados? Por que Deus quer enviar você para, de alguma forma, espalhar essa mensagem? Em primeiro lugar, para abrir os olhos das pessoas que estão cegas. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que existe uma multidão de pessoas no nosso país. Gente querida, gente boa, gente de bom coração, mas gente cega. Gente que está adorando mito, uma mentira. Com todo o respeito da fé que aconteceu agora
do dia 31 de dezembro, milhares de pessoas que de alguma forma, cultuam uma entidade das águas, mas essa entidade não existe. Ela nunca existiu, ela é um mito, ela é uma mentira. Mas as pessoas estão cegas. As pessoas entregam nos seus barquinhos joias, flores e tanta coisa, porque eles querem agradar a entidade. Eles têm bom coração, eles são sinceros, eles estão fazendo com um desejo de agradar, mas agradar um Deus que não existe. É um mito, mas nós, como servos de Jesus Cristo, precisamos abrir os olhos dessas pessoas, dizer para elas que elas precisam crer no Senhor Jesus Cristo, que é real, que é poderoso, e não em nenhum Deus, nesses deuses todos, tantos deuses que existem por aí, mas que não são verdade, que cegam o povo anda cego. Então nós precisamos abrir os olhos dessas pessoas com amor, com carinho, sem agressividade, sem que você, de uma certa forma, agrida a pessoa pela sua fé. Ela tem todo o direito, inclusive, de permanecer no erro. As pessoas são livres para adorarem o Deus que eles quiserem, mas a nós cabe alertá-los com amor, com carinho, mas dizer, você precisa crer na verdade, e a verdade é Jesus, a verdade é o Senhor Jesus Cristo, para lhe abrires os olhos, e os converteres das trevas para a luz. Isso está escrito na Bíblia. Nós precisamos converter esse pessoal, esse povo, essas milhões de pessoas que convivem conosco, eles precisam sair das trevas. É por isso que elas marcam os seus corpos. É por isso que elas colocam torniquetes nos seus braços, nas suas pernas. É por isso que elas não podem olhar para cima. É por isso que elas não podem falar. É um voto de silêncio imposto pela entidade. Eu sou médico há 45 anos. E uma vez, como médico de garganta, entrou uma moça, toda vestida de branco, lá no consultório, lá onde eu trabalhava, onde eu trabalho até hoje, no Hospital de Bom Sucesso. Pois bem, ela entrou olhando para baixo, ela entrou toda amarradinha, então eu precisava examinar a garganta dessa moça. E eu pedi para ela, abre a boca, minha filha, levanta a cabeça, abre a boca. E a companheira dela disse para mim, ela não pode levantar a cabeça, porque a entidade não permite que ela levante a cabeça. Aí eu disse, mas eu preciso examiná-la. E para eu examiná-la, ela tem que levantar a cabeça para eu poder examinar a sua garganta. Olha, depois de muito tempo, de um custo, a moça abriu um pouquinho a garganta para eu ver, ela estava com uma infecção da garganta. Logo em seguida, ela abaixou a cabeça, porque ela estava escrava. Ela estava nas trevas de uma entidade opressora que tira a liberdade das pessoas, que faz com que as pessoas fiquem num lugar escuro, sentado, jogando pipoca para cima da sua própria cabeça. Pessoas boas, pessoas sinceras, mas pessoas no reino das trevas, que precisam ser, que a luz de Jesus tem que entrar no coração dessas pessoas. E é por isso que nós estamos aqui, meu amigo, minha amiga. E essa responsabilidade não é minha, essa responsabilidade é nossa. Você que está me ouvindo, você também precisa, com amor, com carinho, mostrar para essas pessoas que Jesus Cristo nos transforma, nos transporta do reino das trevas para o reino da luz. Porque Jesus também nos liberta da potestade de Satanás para Deus. Pessoas que estão oprimidas por uma potestade maligna, que faz dessas pessoas escravas. Elas não falam o que querem, elas não agem com liberdade, porque elas estão escravas dessa potestade. Mas Jesus Cristo nos liberta. Jesus Cristo tem poder para libertar você das potestades do mal, das potestades de Satanás, de tirar essas influências demoníacas que oprimem a sua vida, que fazem com que você precise de beber cachaça, que precisa acender charuto, que precisa fazer uma série de coisas, que Jesus Cristo nos liberta de tudo isso. Nós amamos essas pessoas. Sabemos que todas elas algumas são profundamente sinceras e boas de coração. Eu tenho conhecido pessoas assim, que são de um coração bonito,
boníssimo, que querem ajudar as pessoas, mas elas estão presas a um sistema de escravidão. E Jesus Cristo pode libertar essas pessoas. Meus amigos, você que está me ouvindo nesse momento, quem sabe você tem um parente envolvido com essas coisas, você precisa de orar por eles. Nós vamos orar daqui a pouquinho, no final desse programa. Eu quero orar por você e por pessoas da sua família que possam estar envolvidas nessas coisas, para que Jesus Cristo transporte essas pessoas do reino das trevas para o reino da luz e os converteres da potestade de Satanás para Deus. E a fim de que eles recebam, veja bem, olha só, com que finalidade? Para eles receberem dinheiro, receberem apartamento novo, para eles terem prosperidade financeira. Não é isso que a palavra de Deus promete, apesar de que quem vive nos caminhos do Senhor é abençoado em todas as áreas. Mas o foco da bênção é para que eles tenham remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Cristo. Então veja bem, a consequência de quem tem um encontro com Jesus, ele recebe remissão dos seus pecados, ele é perdoado. Aquele peso que pesa no coração das pessoas, que as oprime, que as mantém escravas, elas são libertas. Jesus Cristo nos liberta e a gente recebe uma herança. Meu amigo, minha amiga, existe uma herança esperando por você. Essa herança é a presença de Jesus Cristo na sua vida, glorificado no seu coração, fazendo de você um homem novo, transformado, liberto e feliz. Eu quero orar com você nesse momento e quero orar também pela sua família. Quem sabe por alguns parentes seus que andam opressos, que andam escravos desse tipo de fé. Uma fé que não é de Deus. É uma fé que oprime, é uma fé que escraviza. Enquanto que Jesus Cristo veio para nos libertar, nos encher de vida, de fazer das nossas vidas uma vida abençoadora das outras pessoas. Eu quero convidar você para orarmos nesse momento. Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por este homem, por esta mulher que está assistindo esse programa. Eu oro por ele, para que ele seja liberto de todo tipo de filosofia, de fé que escraviza o coração e a mente de tantos brasileiros. Eu oro para que tu abençoes o parente, a família desta pessoa que está agora sintonizada conosco em oração. Que a tua mão de misericórdia seja estendida sobre eles e eles sejam libertos, que tu os tragas para o reino da luz e que eles tenham um encontro com Cristo, Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que eles tenham uma vida liberta, uma vida transformada, uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Deus o abençoe. Vamos estar juntos. Você está vendo um telefone que está aparecendo aí na sua telinha. Ligue para nós, participe dessa corrente de oração. Existe uma família espiritual que está interessada em abençoar a sua vida e fazer de você um homem totalmente liberto, totalmente transformado. Até o próximo programa. Eu sou o pastor Paulo César Brito, da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Até o próximo sábado, neste horário, se Deus assim o permitir.